Boa noite, queridos e queridas do Evangelho da Noite. Hoje, com a graça de Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para realizar o culto, o segundo culto do ano de 2023. Hoje é o culto do dia 12 de janeiro de 2023. E nós vamos começar fazendo a nossa harmonização lendo o livro Fonte Viva. E é o livro Fonte Viva na sua lição 142. Não furtes. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe, fazendo com que suas mãos fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessitado. Isso é uma recomendação de Paulo na sua primeira carta à comunidade de Efésios, e capítulo 4, versículo 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação de tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças também ao nosso querido patrono e protetor São Francisco de Assis. Graças a eles estamos aqui hoje reunidos, realizando esse culto. Senhor Jesus, esteja cada vez mais em nossas vidas. Queremos agradecer toda essa semana que recebemos, agradecer por tudo, por todas essas bênçãos, aos nossos familiares, a felicidade deles, aonde eles estão, e a todos esses nossos amigos
os que estão aqui no ambiente terrestre, aqueles que se mudaram, voltaram ao plano espiritual, à pátria espiritual, que possam ter regressado envoltos em muita luz, paz e amor. Pedimos, Senhor, que possamos estar envoltos e amparados nessa próxima hora, através de toda essa equipe espiritual que realmente realiza o culto do Evangelho da Noite no lar, nos lares, que toda essa equipe maravilhosa possa estar abundantemente envolvida em luz e paz e amor, e eles também sendo abençoados. Ah, Jesus, abençoa essa nossa hora de estudo e que ela possa ser profícua e que nós possamos realmente aprender itens, que nós possamos ser chamados a atenção para determinados aspectos que nós já podemos levar para a nossa vida diária, para vivenciá-los e repartir com os nossos irmãos. Senhor Jesus, então, dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de nosso patrono, São Francisco de Assis: paz e bem, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer o estudo do item que o Pastorino colocou com o nome de oração, que na verdade são 2 versículos. Então, o capítulo 11 de Marcos, versículos 25 e 26, que são os mesmos da semana passada. Só que agora a gente vai fazer uma segunda parte, continuando a analisar a oração como um todo e, no caso de hoje, a oração Pai Nosso, em específico, tá? E comparando com outras. Então, eu vou fazer o resgate aqui. Os versículos que nós estamos apreciando são esses aqui, segundo Marcos. Também tem em Mateus e também tem em Lucas, tá? Quando estiverdes de pé orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-la, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará vossas ofensas. Então ele está falando de um item genérico. Jesus ele vai falar várias vezes sobre oração, cada vez vai aparecer com um aspecto diferente. Tem um momento, então ele subiu ao monte para orar. Então ele está querendo dizer que ele se retirou, não necessariamente subiu no monte, ele se retirou e se elevou, que é isso que a gente faz aqui, lendo a página de abertura, a gente já vai elevando os nossos pensamentos, porque esse estudo é uma grande prece. E a gente só vai angariar os benefícios se a gente fizer essa conexão, se nós nos conectarmos com o Altíssimo, se nós nos elevarmos. Claro que nesse momento é mais fácil porque estamos amparados por toda a espiritualidade da egrégora da Aliança da Fraternidade, da egrégora do Evangelho da Noite, não é? E dos trabalhadores e ceareiros do culto do Evangelho da Noite. Então fica mais fácil dentro do momento do culto, dentro de um templo, e aí Jesus também recomendava isso, você se recolher. Jesus foi ao templo para orar. Jesus foi ao templo, ele
entrou dentro de si mesmo, que nós somos os nossos próprios templos. Então, quando ele se retirou para a montanha, ele se elevou. Ele se retirou, o fato dele se retirar já indica, né, que ele fez uma introspecção e ele se retirou a um dos templos internos, os nossos templos internos. Como eu falo muitas vezes na prece, que são os nossos corpos, nossos diversos corpos. E aí ele teve que fazer isso paulatinamente, ensinar a rezar. Então, porque aí tem como é que eu me predisponho a rezar? Então eu me retiro, eu não vou para a porta do templo, como era comum à época. Tanto é que aqui fala, quando estiverdes de pé orando, se tendes alguma coisa, ele aí nem está falando da atitude física, né? Mas era comum as pessoas irem para a porta do templo orar em voz alta, até de costa para o templo, ou virado para dentro do templo, orar em voz alta para todo mundo ver que a pessoa era muito evoluída, que ela estava fazendo uma conexão com o Altíssimo. E quando ela queria indicar sofrimento, ela ainda passava cinza na cara, para a cara ficar meio suja, para mostrar que ela era uma desgraçada, uma pobre coitada, mas a gente sabe que não adianta nada dessa atitude externa se não tiver a atitude interna correspondente. Então eu estou falando mal de quem faz? Não, eu estou chamando a atenção pelo seguinte, cada um, né, cada cabeça sua sentença. Se a pessoa faz essa conexão melhor assim, mas não interessa o que está acontecendo fora, o que interessa é o que está acontecendo dentro. Se essa mise-en-scène é só para quem passa lá, vai ficar ali mesmo. É só o pessoal que passa ali que vai pensar alguma coisa, que vai achar que a pessoa está realmente fazendo muito compungida. E a pessoa só está querendo aparecer. Você imagina, naquela época não tinha mídias sociais. Você imagina isso hoje, que o povo quer aparecer 24 horas, né? Principalmente quando está na igreja, no templo, nos diversos templos. Entende? Tem aquela pessoa que vai e ela senta no sol com a posição de lótus e fica com aquela cara plácida, mas você não sabe o que ela está pensando. Às vezes ela está jogando uma onda de ódio para alguém, né? A pessoa está lá sentada, né? Uma atitude bem externa, né? Você não sabe nem para quem ela está fazendo aquilo. Pode ser verdadeira, mas quando é verdadeira é mais recolhido, né? Até por uma questão de você não ter vibrações intermitentes de outras pessoas que estão passando, olhando, vendo, achando alguma coisa, emitindo uma vibração lá para outra que está na posição de lótus. Entende? Porque, por exemplo, não adianta, você fica lá na posição de lótus, no sol, e aí sai dali e vai se sintonizar com energias deletérias de pessoas, né, menos evoluídas, né, menos ditosas, que estão vibrando em vibração, sintonia de ódio, pessoas que fazem homenagem a torturadores, né, que faz a exacerbação de racismo, misoginia, gordofobia, LGBTfobia, né? Então não tem sentido. Mas o bom é que as pessoas então estão pelo menos querendo fazer esse movimento. Então lá 2000, você imagina isso hoje, né, que eu estou falando para hoje, mas você imagina isso há 2022 anos atrás. Então, lá era um culto mais externo, né?
Até porque a nossa tradição judaico-cristã vem de cultos muito externos, né? Era tudo feito no templo, em relação ao templo. Então, você não pode fazer isso, você não pode trabalhar no sábado, você não pode dar mais de 2.000 passos, você não pode comer carne, você não... tinha muito mais recomendações restritivas de não do que as de sim. Mas em que isso impacta na oração? Impacta na oração que a oração vem evoluindo. Então a gente vem lá das orações, que eu falei na semana passada, dos mantras, que são orações, mas também as orações das outras denominações, né, que principalmente no Novo Testamento vai ficar sempre marcado, né, quando estava pregando para judeus e para gentios. Gentios era todo mundo com outras religiões ou religião nenhuma, né? Os não judeus. Porque o Velho Testamento é todo, obviamente, feito para judeu, né? O Velho Testamento é feito para judeus, é o povo judeu, é o que os judeus seguem, até hoje. O Novo Testamento é que veio, em princípio, para o povo judeu, porque eles já vinham sendo avisados da vinda do Cristo, e depois ampliado, né, principalmente com o surgimento da figura do Paulo, falando grego perfeitamente. Então, ele conseguiu fazer com que a palavra do Cristo fosse realmente disseminada para todo mundo. E aí, o que aconteceu? Como essa religião, todas, em primeiro dialogavam com a natureza, então assim, primeiro não era todo mundo que rezava. Quem rezavam eram os médiuns, né? Que falavam com Deus diretamente, que não tinha santo, né? Nem tinha esse conceito de santo, de entreposto. Os únicos entrepostos que se apresentaram lá no Velho Testamento foram os anjos, né? E aí, mas assim mesmo você não rezava, propriamente dito, para anjo. Ele que era mandado, enviado de Deus, assim como o anjo Gabriel apareceu para Maria, dando a notícia, apareceu para Isabel, dando a notícia. Mais tarde ele vai aparecer para os pastores, dizendo que o Cristo tinha nascido, para os pastores irem lá visitar. E depois, mais tarde ainda, ele vai inspirar José na fuga para o Egito, para o Herodes não matar a criança. Quando Herodes morrer, ele vai lá de novo dizer, olha, pode voltar porque quem perseguia o menino já morreu. Entende? Esse anjo Gabriel trabalhou muito. E no Velho Testamento, com a história do... Agora, Rafael... O anjo Rafael aparece para aquele que tem um problema, enfim, aparece para um personagem do Velho Testamento e acompanha ele, inclusive, né? E aí tem a cura do pai, que era cego, aquela história linda, né, que tem a participação do Rafael. O Miguel é que é mais difícil de achar ele, presumido, porque o Rafael se apresentou, né? Ele disse, e o Gabriel também. Mas o Miguel não falou o nome, mas nas passagens que tem proteção aparece. E aí o pessoal fazia orações, mas assim, eram orações geralmente essas aí do povo judeu se dirigiam diretamente a Deus com relação à situação deles próprios, né? E as outras religiões eram ligadas, como eram ligadas a cultos da natureza, faziam orações mais voltadas para ter uma boa colheita, para ter uma boa produtividade. Os rituais eram relativos a você ter uma boa produção, uma boa safra. Tanto é
que essa festa, depois que vai ter lá o Pentecostes, que o Pentecostes vai se fazer em cima dessa outra festa, que era das primícias, das primeiras colheitas, que era 50, mais ou menos 50 dias depois da Páscoa. Então, na Páscoa você celebrava, né, você matava o cordeiro, que Jesus vai morrer no lugar, e você oferecia para ter uma boa colheita dali a uns 50 dias, quase 2 meses. E aí vinham os primeiros grãos, e aí esses primeiros grãos eram oferecidos aos deuses, né, desses daí da prosperidade, e eram das primícias, as festas das primícias. E aí eles ofertavam, então você vê que não tinha uma oração, eram ofertas, né? E aí você pode ver que depois, quando o Cristo se instala e ele ensina a orar, né? Você tem que se recolher e ele vai fazer orações e vai mostrar como é que ora. Para a gente ter uma ideia do que era isso, quando lá em Atos dos Apóstolos o Paulo sai pregando e aí ele vai convertendo pessoas, aí você vê no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 19, grande número dos que tinham praticado o ocultismo, varia muito de tradução para tradução, o ocultismo, mas que tinham praticado outros cultos, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas, uma fortuna. Inclusive também a fortuna, né, eu como pessoa da área de ciência preferiria que não tivesse queimado. Mas o que acontece? Eles queimaram, você vê, o ato, ele nunca é para Deus, ele é para o homem. Eles queimaram para que eles não caíssem na tentação de consultar lá os livros, que não eram magias, bruxarias, eram aqueles rituais também externos que continham, aí alguém vai dizer, que continham magias, feitiços, mas que eram as palavras que se falava para oferecer ao Deus uma dádiva e você ter uma vida de prosperidade e abundância e não passar fome. Outras traduções, e grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniam seus livros e queimavam publicamente. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas, outra tradução, artes mágicas, ajuntaram seus livros e o queimaram na presença. Tá entendendo? Aí você vai encontrar um monte de artes mágicas. Então, o que acontece? Eram esses livros que continham vamos dizer, os feitiços, né? os procederes de outras denominações e outras linhas. Então eram esses livros que estavam sendo queimados, lamentavelmente, poderiam ter deixado para a gente consultar até hoje, em termos de história, como é que avançaram as crenças, até porque, né, você queima o livro, mas as práticas se conservaram, né, devem ter escritos de novo. E o que acontece? Então, eles queimaram para eles não consultarem, mas era o quê? Tinha lá as magias, as palavras que você deveria dizer, geralmente em latim ou em aramaico, né? Geralmente em língua morta, para não mudar com o tempo. E aí você é que nem o Harry Potter, que tem aquelas cenas que fala, ele vai falar um feitiço, Actábulos, tustábulos, dracmunun. Aí, entendeu? Que é uma frase em latim, provavelmente, ou uma língua, até devem ter inventado a língua, que é para não mudar. E aí você falava aquilo naquela cadência e tinha uma egrégora lá do outro lado que ia te atender.
Tá? Então isso aí que era o grande feitiço, imagina. Em princípio, a vida era tão dura, não tinha feitiço para jogar contra ninguém, nem fazer macumba, não tinha isso. Porque a vida era tão difícil que você já morria, era só você não ter feitiço nenhum, você não ter nada como pedir do outro lado, você já ia morrer mesmo. Expectativa de vida não chegava a 30 anos. Entendeu? Porque as pessoas se alimentavam mal, o sistema imune era ruim, as pessoas não tinham remédio, se a mulher estava com um parto esquisito, ela podia morrer no parto, o homem cortava a mão, infeccionava, morria da infecção, entendeu? Se ele era hemofílico, ele sangrava até morrer. Entende? Então, essa oração vem disso daí, dessas palavras que eu falava, para que tudo desse certo, para que eu tivesse uma boa colheita e nascessem muitos cabritinhos. Aí o que acontece? Com o tempo, tanto é que quando chega lá os apóstolos, lá depois de Cristo nascido, os apóstolos chegam para o Cristo e perguntam: Pai, ensina-nos a rezar. E aí o Cristo ensina o Pai Nosso, que é uma compilação de vários mantras e várias frases de orações rabínicas, que aí só os rabinos faziam, eles eram em contato com Deus. Né? E agora o Cristo vai ensinar para todo mundo, e vai começar com aquela frase maravilhosa, que está até nas orações rabínicas: Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja louvado por todas as eternidades. Essa é a frase original. Ou então, Pai nosso que estás nos céus, fazei-nos misericórdia do teu amor, pelo amor de teu grande nome, que é invocado por nós. Essa frase está nas orações rabínicas. A segunda, quando eu falo exaltado e santificado teu grande nome. Entende? Então Cristo foi alinhavando, você faz muito sentido hoje, né? Mas as orações eram frases, eram mantras, frases curtas. E ele colocou essas 10 sentenças ordenadas de forma magistral. Venha a nós o teu reino, que o reino de Deus se manifeste ou apareça, tá? Isso aí tá, reina sobre nós tu só, tá? Tá no Kemone Esre, tá no Kemone Esre. Né? O Rabi Eliezer dizia: fazei tua vontade no céu, no alto, e dá tranquila coragem aos que temem na terra e fazem os teus olhos. Então, essa oração que a gente tem hoje, dada pelo Cristo, não era uma coisa completamente estranha. O que tinha de muito novo era você dar isso para o povo, porque isso tudo está tirado de frase rabínica, né? Então, um pouco da bronca que os judeus têm com Cristo é dele ter jogado, difundido para o povo mensagens iniciáticas, informações iniciáticas, e ter tirado essa exclusividade dos rabinos, né, dos principais dos templos, dos rabinos, né, dos sumos sacerdotes, entendeu? Você faz a religião, agora cada um pode rezar por si, na sua casa até. Quando ele morre, o que acontece? O Cristo morre lá na cruz. O véu do templo, que é o que separava o templo do Santo dos Santos, né, que era o lugar que só uma pessoa entrava, né, para acender o incenso e onde guardava os livros,
O véu se rasga, mostrando que não tem mais essa divisão. É isso que quer dizer quando o véu se rasga. E não era um véu que vocês estão pensando de voal, fininho de hoje, não. Era um tecido grosso, que só tinha tecido grosso nessa época, né? Tecido assim com fio grosso de juta, né, de linho, de fio grosso. Era um tecido, não era um véu. Era um véu no sentido da tradução aí, de separar. E aí vem a frase que eu mais gosto, que é justamente a: não me deis pobreza nem riqueza, dá-me o pão necessário. Eu falo muito isso na Aliança, mas não tinha lido essa daqui, a original do dá-nos o pão nosso de cada dia. Só que o pão nosso de cada dia é o pão necessário para aquele dia. Não dá em abundância. Então a frase original é: não me deis pobreza, nem riqueza, dá-me o pão necessário. Isso aí vem de um provérbio, né, 30.8, né, o Targum parafraseia: dá-me o pão que me baste. E então, notar, por exemplo, que o Pai Nosso ele está dividido, você vê aqueles números iniciáticos, o 3 da Trindade, da espiritualidade, e o 4, que é o quaternário inferior, que é o 4 significando matéria. Se você reparar, a gente faz 3 aclamações para coisas espirituais, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? É lindo, né? Aí, fazei tua vontade no céu no alto. Aí passa para o material. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois, perdoa-nos, nosso Pai, porque pecamos contra ti. Perdoa ao próximo sua injustiça. Não nos conduza ao poder do erro, nem ao poder da tentação, nem ao poder da traição. Seja feita a tua vontade, Yahvé, nosso Deus e nosso Pai. Salva-nos. Entende? 3 aclamações com coisas espirituais. Essa é a primeira parte. Depois, a partir do dai-me o pão que baste, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Então você tem 4 ponderações pedindo para livrar de coisas materiais e suplantar coisas materiais. Esse é o Pai Nosso, né, que chegou para a gente até hoje, e o Cristo tem que ensinar a orar. Então, todas essas outras orações que vocês conhecem, por exemplo, a oração do credo, é uma oração que você só se declara credo, uma pessoa que crê, né? Aqui, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, conta toda a história de Jesus. E se você for olhar, por exemplo, aí quando vem Maria morre, aí tem o culto a Maria, aí você tem: salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. Você vê, a pessoa está muito sofredora. A vós suplicamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos de misericórdia. Entende? É uma súplica,
de ajuda à Virgem Maria. Então aí tem vários, aí vai ter a oração ao anjo guardião, a oração para o recém-desencarnado, a oração. E aí, lá no livro, eu não sei se eu acho que é o Evangelho, segundo o Espiritismo, no final, tem milhares de orações para várias situações diferentes, né? E aí, se você fica embotado e na hora de fazer uma oração com as suas palavras, você prefere não fazer, tem as orações prontas. Qual é a melhor? A melhor é aquela que vai te conectar, né? E eu acho melhor eu fazer porque eu vou falar de mim, né? Vou falar de coisas minhas. Então, para você ter uma ideia, essas orações, elas são infinitas, né? Você faz quantas orações, você cria orações. A minha mãe, quando a gente começou a fazer o culto, ela dizia que não sabia fazer oração, ela vem da Igreja Católica. Aí a gente falou, como é que a senhora não sabe fazer oração? Se a senhora fica aí, antes de dormir, meia hora orando. Ah, mas é uma conversa com Deus. Então é isso que a senhora vai fazer agora no final do culto, é a sua conversa com Deus. Finge que a gente não está aqui. E põe as intenções. Entendeu? Por isso que agora eu estou reservando meio minuto para as pessoas, cada uma, colocar as suas intenções. Agora no final, a oração final vai ter esse momento. Então agora nós já vamos passar para o nosso passe, que vamos colocar-nos de maneira confortável e seguir os 4 mantras que eu vou ler. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus,
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda e toda aquela equipe maravilhosa espiritual que nos auxilia a realizar o culto do Evangelho da Noite. Na realidade, que nos auxilia, não, né? São os que realmente fazem acontecer o culto do Evangelho da Noite. Que todas as pessoas que estão no raio de ação desse culto possam ser abundantemente envolvidas e abençoadas, Senhor. Que elas possam receber de acordo com as suas necessidades e com os seus merecimentos. Senhor, queremos também mandar um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada. Queremos mandar também, Senhor, um quanto de energia para o planeta Terra, Gaia, em seus diversos níveis energéticos. Queremos ainda, Senhor, mandar um quanto de energia para todos aqueles seres que estão na posição de mando, que estão na posição de liderança, que estão dirigindo cidades, estados, nações, etnias, corporações, pessoas que presidem grandes grupos de corporações cujas ações se desenrolam sobre a vida de milhares de pessoas que trabalham nessas corporações e que vivem através, os familiares dependem, né, dessas corporações. Que essa luz maravilhosa possa ser também canalizada para a transição planetária. Dessa forma, Senhor, vamos fazer 30 segundos de silêncio para podermos fazer as nossas intenções particulares, nossas demandas. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, que tenhamos todos uma excelente semana com o Cristo.